Muito bem, boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula, que já é a nossa terceira aula de Direito Civil, ou melhor, Direito Civil, refazendo aqui Direito Civil, aonde estamos tratando sobre processos, tá? Principalmente a partir de agora, que nós iremos tratar nessa aula de hoje sobre a parte da matéria de defesa, tá? Lá na página 36 da nossa apostila. E é interessante, inclusive, falarmos que iremos estar tratando sobre embargos à execução, porque justamente quando se trata de matéria de defesa, nós estaremos tratando, claro, com isso, de um embargo, tá, à execução. Então, quando se trata de embargos à execução, é interessante sabermos o que vem a ser embargos à execução. Temos esse conceito em mente. E para nós conceituarmos já o embargo à execução, para você ter gravado isso, eu quero aqui já iniciar falando sobre o que vem a ser embargos à execução. Tá? O embargos à execução, ele vai constituir uma modalidade típica de defesa do executado. Através, inclusive, até de uma propositura de uma verdadeira ação de conhecimento, com vistas até se opor, nesse caso, a uma demanda executiva em curso. Com isso, esta modalidade típica de defesa, o embargo à execução, ela pode se abrigar nessa condição, como nós podemos ver, a uma matéria considerada de cunho defensivo, de âmbito substantivo ou adjetivo, para se evitar o prosseguimento de uma execução, no caso, forçada. Então, de uma forma mais coloquial, o embargo à execução vai se constituir uma modalidade típica de uma defesa de que o executado, através de uma propositura, de uma verdadeira ação de conhecimento com vistas a se opor à demanda executiva em curso. Então, é colocado, é apresentado um embargo à execução pela defesa quando justamente quer se interromper, tá, uma demanda executiva, demanda do juiz, uma demanda executiva em curso. Tá bem? Muito bem. Então, trabalhando já as questões pertinentes ao embargo de uma execução e ao amplo rol que vai estar elencado no artigo de número 917 do NCPC, nós vamos ver que vai prever algumas hipóteses. Tá? Primeiramente, vai prever a hipótese que nós denominamos de inexeguibilidade do título, ou até, podemos dizer também, a inexigibilidade da obrigação. Com isso, uma redação que venha a ser mais apurada, com mais detalhes, com mais subsídios, com mais fundamentações, ela poderá substituir a redação anterior da nulidade da execução. Tá? A penhora, já considerada incorreta ou até a avaliação errônea, ela vai ser considerada uma execução por quantia certa, aonde o executado é citado para pagar em 3 dias, sob pena de sofrer a penhora. Aí, quando ele entrando, ou a sua defesa entrando com o embargo à execução, aí o juiz, dando a ele, ou considerando o embargo da execução pertinente, pode dar a ele a oportunidade de 15 dias de prazo. Aí ele vai ter 15 dias para estar fazendo o seu pagamento. Tá? Então,
Uma outra questão também é o excesso de execução ou até acumulação indevida de uma execução, que vão constituir duas defesas distintas de cunho diferente. Nesses casos, tá, até podemos dizer que pode-se ensejar um excesso que ele vai estar elencado no mesmo artigo 917, no parágrafo 2º da NCPC, que alega-se uma execução e o executado deverá indicar o valor, nesse caso, que ele entender correto sob a pena até de uma tal defesa não ser conhecida pelo juiz, se caso vir a haver outros fundamentos. Inclusive até podemos aqui colocar sob a pena de uma rejeição de uma liminar dos embargos, que pode ser apresentada pela defesa e o juiz rejeitar essa liminar de embargos. Então, uma retenção por benefícios, ela pode se tornar uma redenção por benfeitorias necessárias ou até úteis, nos casos de uma execução que pode ser proposta por uma entrega de uma coisa certa. Já também uma outra hipótese que podemos aqui colocar é quando ocorre uma incompetência absoluta ou até relativa de um juízo de execução. Nesses casos, nós vamos ver alinhar-se ao que ocorre uma contestação de um processo de conhecimento, ou seja, uma arguição de um impedimento e uma suspensão que vai se fazer um acordo com os artigos 146 e o 148 do NCPC, aonde vai ocorrer a petição simples, criando até, nesses casos, um incidente. Então, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como uma defesa, em processo de um conhecimento, nesses casos, um exemplo até de uma prescrição, de uma extinção de obrigação, ou que seja, um pagamento, uma novação, uma subrogação, aí vai ocorrer uma inconstitucionalidade da lei e uma exceção de contrato não cumprido. Uma outra questão também que eu quero colocar aqui é sobre os procedimentos. Sobre os procedimentos, nós primeiro temos que considerar que os embargos eles deverão ser distribuídos por dependência ao processo de execução principal. Principalmente quando são processados em autos que são considerados apartados e são instruídos com cópias de peças processuais relevantes, as quais poderão até ser declaradas autênticas sob a responsabilidade pessoal, principalmente de um advogado, que é o advogado que está cuidando do caso, conforme prevê no artigo 914, no parágrafo 1º do NCPC. Nesse caso, o artigo 918, parágrafo único, propõe que nos casos de indeferimento da petição inicial, vai ocorrer-se uma improcedência liminar da demanda e o juiz vai rejeitar ela através de uma liminar. Então, vai rejeitar ela liminarmente, conforme prevê no artigo 918 do NCPC. Ainda, dentro dessa decisão, que é uma decisão que indefere a petição inicial dos embargos, caberá um recurso de apelação, conforme prevê o artigo 331. E nesse caso, será desprovido de um efeito suspensivo, conforme está previsto também no artigo 1012, parágrafo 1º, e principalmente lá na primeira parte do NCPC, que propõe a extinção ou trata das extinções dos embargos sem resolução de mérito
que deve produzir efeitos imediatos. Com isso, nós vamos ver que os embargos, que são considerados embargos sobre um exequente embargado, ele vai ser como uma proposta de uma intimação para se oferecer, para que esse embargado ofereça a sua defesa. Tá? Caso os embargos sejam julgados, nesse caso, procedentes, aí vai caber uma apelação no seu duplo efeito. Uma apelação devolutiva ou suspensiva. Já por um outro lado, se nesse caso for julgado improcedente, aí, a exemplo de uma sentença que venha a extinguir os embargos sem uma resolução do mérito, aí nesse caso vai caber a apelação apenas no efeito de cunho devolutivo, conforme prevê o artigo 1012 no seu parágrafo 1º da NCPC. Tá? E aí, dando continuidade, nós já podemos nos direcionar aos pedidos de parcelamento da dívida. Ao invés de oferecer os embargos, nós vamos ver que pode ser executado um requerimento de um parcelamento de crédito exequente. Tá? Quando se requer um parcelamento do crédito exequente, conforme prevê o artigo 916 do NCPC, nós vamos ver que os requisitos para esse incentivo vão ser requerimento do executado, depósito de no mínimo 30% do montante executado, inclusive incluindo as custas e os honorários que, não tendo executado oferecido embargos à execução, o restante deverá ser pago em 6 parcelas, tá? Conforme previsto, acrescido de juros e correções monetárias. Tá? No caso de ocorrer uma impugnação à execução, aí a defesa do executado, no cumprimento de uma sentença, ela pode, de acordo com o artigo 525 do NCPC, oferecer a impugnação de 15 dias após transcorrido o prazo do artigo 523 do NCPC, que prevê a multa de honorário do advogado, ambos em 10%, cada sob pena de penhora. Tá? Nesses casos, lembrando inclusive que ao contrário dos embargos, vai se aplicar aqui um prazo em dobro, conforme previsto no artigo 229, que em caso de uma litisconsortes litigando, os advogados dos escritórios de advocacia que estão tratando do caso, conforme está previsto no artigo 525, no seu parágrafo 3º, vão propor a impugnação à execução como uma matéria de defesa, tá? Prevendo que está faltando ou está constando uma nulidade da citação, tá? Uma ilegitimidade de partes e uma inexigibilidade do título ou uma inexigibilidade da obrigação. Constando isso, ele vai, esse documento vai ser uma coisa julgada inconstitucional, vai ser considerado, quando for julgada, como inconstitucional. E assim, ela vai se tornar uma hipótese de uma relativização, né, da coisa julgada, fora das hipóteses rescisórias e constando que é uma penhora incorreta ou até mesmo uma avaliação errônea. Ocorrendo assim, uma possibilidade de um prazo de 15 dias para se pagar o débito, conforme previsto no artigo 523. Tá? Todavia, ocorrendo as alegações da defesa
posteriores ao término do prazo para impugnação, inclusive relativa até às notas de penhoras e as avaliações, o executado também poderá formular, tá, mediante uma simples petição em 15 dias, contatos de ciência do fato da intimação do ato, tá? Ocorrendo assim um excesso de execução ou até uma acumulação indevida de execuções. Caso o executado vir a alegar esse excesso de execução, aí se deve valer de uma declaração do valor que ele entende correto, apresentando inclusive o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme é previsto no artigo 525, no parágrafo 4º, inclusive até apresentando isso porque esse cálculo, se não estiver atualizado, ele pode ser relacionado na pena de uma rejeição liminar da impugnação, se o excesso for o seu único fundamento, tá? Aí não ser examinado, nesse caso, a alegação. E aí, se houver outros fundamentos, como uma incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, aí poderá haver uma causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, uma novação, compensação, transação, até uma prescrição, desde que seja subveniente na sentença. Tá? Então, nós vamos parar por aqui hoje, só para você ter uma visão rápida aqui nessa breve aula, esse breve lampejo, sobre a questão dos embargos de defesa. E aí nós vamos dar continuidade na página de número 38, quando iremos tratar já de assuntos pertinentes, principalmente as questões do excesso ou objeção de pré-executividade, tá? De pré-executividade, melhor aqui colocando a página 39. Melhor colocando a página 39, quando iremos dar continuidade tratando sobre exceção ou objeção da pré-executividade, principalmente de uma exceção de não executividade, tá? Que é o assunto que nós vamos prosseguir dando continuidade a esses nossos lampejos sobre direito civil. Obrigado a todos.